Iniciamos mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre a nossa história, a nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Temos a alegria de ter conosco novamente o Padre Inácio Spohr, jesuíta, pesquisador, escritor de 28 livros sobre as comunidades onde os jesuítas atuaram e que vem nos contar hoje especificamente sobre a paróquia, a formação católica em São Sebastião do Caí. Padre Inácio. É satisfação poder estar novamente aqui no programa Unsere Familien com o amigo Felipe Braun. A gente faz isso com muito gosto, né, de saber que os jesuítas tiveram uma presença marcante no decorrer de já mais de 150 anos aqui nas paróquias aqui do Rio Grande do Sul. Não apenas paróquias, mas também colégios e seminários. Padre Inácio, no Vale do Caí, a gente tem uma presença dos jesuítas inicialmente em São José do Hortêncio, que é o berço da imigração alemã, né, no Vale do Caí, e depois o Porto dos Guimarães, hoje São Sebastião do Caí, se desenvolveu muito por causa do porto, até que a Assembleia Provincial, em 1873, deu uma importância maior para o Porto dos Guimarães, e aí gostaria assim que o senhor contasse um pouco desse início. A paróquia de São Sebastião do Caí, fundada aqui junto ao rio Caí, como o Felipe acabou de mencionar, que chamava-se Porto dos Guimarães. E quando foi criada a freguesia significa paróquia, foi criada pela Assembleia Provincial, isto é, do Estado, porque como funcionava a lei do padroado no Brasil, isto é, o Estado que mantinha então as paróquias, as dioceses, pagava também as côngoras para os párocos, assim por diante, foi criada então essa freguesia de São Sebastião do Caí. Porém, o bispo não tinha sido consultado para isso. Então, somente uns 4 anos depois é que o bispo Dom Sebastião Dias Laranjeira, então deu então o aval canônico, isto é, oficialmente, então pertence à diocese de Porto Alegre, então é São Sebastião do Caí. E foi o próprio Dom Sebastião que então sugeriu a mudança de nome, em vez de Porto dos Guimarães, então de chamar de São Sebastião do Caí. Porque havia até uma questão de que um queria um santo, outro queria outro. Exato. Então uns queriam que fosse chamado, não me lembro mais o nome dos outros santos, e então no final então, prevaleceu o nome de São Sebastião, que é também, claro, um santo popular, né, na igreja. Então ficou batizado e continua hoje, graças a Deus, com este santo padroeiro da paróquia, né, do município de São Sebastião do Caí. E tem um momento também assim muito importante que é, de fato, a ida desses padres ali, residindo ali e atendendo melhor a população, na época até com uma população lusa considerável, e também alemã, e padres que falavam português, outros que falavam alemão, atendiam mais os fiéis alemães. Na verdade, os padres que iam atender São Sebastião do Caí, como outros lugares, praticamente os padres não sabiam falar português, eram poucos, muito poucos, e os que falavam português, um português muito fraco, de modo que ofereceu uma dificuldade bastante grande, sobretudo depois na paróquia lá de Montenegro. Mas em São Sebastião do Caí, claro, havia essa população lusa e uma parte considerada de população alemã. E então os padres ficavam aí, claro, atendendo, mas no interior era sobretudo a população alemã que predominava nas comunidades do interior. Tanto assim que, quando São Sebastião do Caí ficou paróquia, levou anos até que fosse pronunciado o primeiro sermão em português. Acho que levou uns 10 anos para que o
padre fizesse um sermão em português na igreja matriz. Porque no interior era só alemão, né? Então, só para ter um pouco presente essa realidade do interior da paróquia de São Sebastião. Porque também São Sebastião, a paróquia atendia várias outras comunidades. Se o senhor pudesse fazer um panorama para nós também de capelas e outras comunidades atendidas pelos padres de São Sebastião do Caí. Quando São Sebastião do Caí foi criada a paróquia, esta paróquia foi desmembrada de São José do Hortêncio. E São Sebastião do Caí, os padres daí também atenderam várias outras comunidades que depois eram também paróquias, que nem Santana, a Capela de Santana, era também Triunfo, também lá de Montenegro, era Bom Princípio, e assim uma porção de outras comunidades do interior que eram atendidas a partir então de São Sebastião do Caí. Outra comunidade que era atendida por eles era de Santana do Rio dos Sinos, sim, e São José do Hortêncio. Porque, inclusive, houve um pequeno período em que São José do Hortêncio não ficou mais paróquia, mas a sede ficou em Caí. Mas o povo de São José do Hortêncio não gostou nada disso, né? Porque a gente tirar a sede de São José do Hortêncio para ir para Caí. Então, funcionou por uns 2 anos assim. Depois, então, voltou novamente a São José do Hortêncio, então continuou como paróquia e São Sebastião também. É interessante que mesmo que São José do Hortêncio continuou depois como paróquia, mas passou a pertencer a São Sebastião do Caí. Mas claro, aí administrativamente. Sim, né? administrativamente. E o atendimento, claro, não é que nem hoje, o padre tem logo o carro e assim por diante, tem moto e tal, né? Na época tudo no lombo do cavalo. Tem uma questão que o senhor já trouxe aqui e que a gente vê em várias dessas crônicas que o senhor traduziu, compilou, escreveu, de como eles iam atender essas comunidades e voltavam muitas vezes semanas depois. Exato, era realmente uma dificuldade muito grande. Imagina ir o padre Amstad, ia de São Sebastião do Caí até Nova Petrópolis para atender a comunidade alemã lá de linha imperial. Levava quantas horas? Em cima do lombo do burro, né? Para poder atender essa comunidade lá de Nova Petrópolis. Então isso cada mês então subia, né? Então ficavam semanas fora, né? E isso foram mais ou menos não me lembro agora o número de anos, sem dúvida uns 10 anos ou mais, ficou morando em São Sebastião do Caí, mas atendia a comunidade lá de Nova Petrópolis. E outros padres, a mesma coisa, volta e meia tinha que atender comunidades distantes, né? Lá para Campestre, então lá em São Vendelino, ou então iam atender lá para Bom Princípio, ou para Feliz, e assim por diante. Eram distâncias a serem vencidas no meio de caminhos praticamente não havia, era tudo picadas, como a gente diz, né? As trilhas no meio dos matos, no meio de banhados, e tinha que atravessar os rios, que não tinha ponte, e assim por diante. Eram dificuldades realmente reais. E muitas vezes o padre voltava bem cansado após atender uma comunidade interior, mal voltava, já estava lá um agricultor, um pai de família, disse, por favor, padre, você pode me atender a esposa que está muito mal, né? Ou a vovó, pode levar a comunhão. Tá? Então o padre imediatamente procurava atender o pedido para poder sacramentar a pessoa, né? Isso às vezes também levava, às vezes era meia-noite em diante, eu levava horas e horas, noite adentro, com chuva, o frio, o calor, né? Mas tinha essa necessidade de zelo apostólico e atender essas pessoas necessitadas sacramentalmente. E o próprio padre Amstad, isso o senhor destaca também nessas crônicas sobre São Sebastião do Caí, que ele viveu 14 anos da vida dele ali, atendendo e atendendo essas capelas, essa região, e ele tem um papel muito importante depois no seminário, né, da transferência do seminário da sede para o Pareci, e um capítulo também muito importante da história. Foi. É que em 1892 então, foi aberto o internato, isto é um pequeno seminário para seminaristas, isto é, meninos dos seus 11, 12, 13 anos. Então foi aberto um pequeno seminário em Caí. E quem era professor era o irmão jesuíta, o irmão João Lurken. Ele era o professor, um irmão alemão, então dava as aulas para eles, e também parte de música, tocava harmônio, e também cantava então, na igreja. Então tinha apenas um seminário, era apenas para 12 meninos.
Então, esse Não, número... E um professor não, tinha mais professores. Não, era um só. Um professor. Às vezes, quando não podia, então, o padre vigário também ajudava, né? Mas normalmente era atendimento por um só. Ou um outro padre da paróquia que ajudava. Mas, claro, só os jesuítas, não leigo de nenhum jeito, né? Então, tinha essa formação lá no seminário. E cada ano estão 12, 15, se muito, né? Não tinha mais espaço, que era um lugar muito apertado. E isto foi até julho de 1895, de 92 a 95. Durante esses 3 anos e meio, ao todo estudaram 42 meninos. 42. Entre eles se destaca Leopoldo Petri, que foi um homem importante, que mais tarde se tornou prefeito de Novo Hamburgo. Estudou aí, tem uma formação aí neste seminário de Caí. Quando ainda, antes da transferência para Apareci. Antes da transferência para Apareci. E depois, então, a transferência aconteceu porque o padre Amstad, ele insistiu junto ao superior da missão para que o seminário fosse transferido para Caí. Era uma casa de escravos negros, na época, claro, já tinha sido suspensa, aliás, finalizada a escravidão negra. Sim. E então, estava aquela casa lá de um fazendeiro, estava aí aberta, como que diz, por que não aproveitar esta casa para seminário? De fato, o superior da missão acolheu o pedido, e então, em julho de 1895, é que então começou a funcionar o pré-seminário, isto é, o seminário menor, em Apareci Novo. E o seminário, naquele momento, por uma questão também religiosa, mas educacional. Sim, era o seminário para a formação de futuros padres. Era seminário, portanto, da diocese, nesse sentido, né? Mas foi a administração por parte dos jesuítas. E funcionou, estamos lá em Apareci Novo, até esse seminário menor, até 1912, quando foi transferido para São Leopoldo. Esse é o seminário menor. Então era, claro, um passo muito importante, olhando para a formação dos futuros sacerdotes, para a formação do clero secular. Porque os padres viam que havia pouquíssimos padres seculares na diocese de Porto Alegre, que era uma só diocese, todo o estado do Rio Grande do Sul. Então foi em vista disso é que foi aberto esse seminário menor em Apareci Novo. Acho que é importante destacar também o quanto os professores que foram para lá, que tinham uma formação, vinham com uma bagagem cultural muito grande da Europa, professores suíços, belgas, outros dos Países Baixos, da Áustria, da Alemanha. Os pares e irmãos que vieram aqui na nossa região do Rio Grande do Sul para trabalhar nas paróquias, seminários e colégios, eram praticamente todos de língua alemã, a maioria absoluta, porque eram a maior parte da Alemanha, ou da Áustria, ou então da Suíça. E, claro, tinham essa formação que recebiam então, no decorrer dos anos lá na Europa. E por causa do Kulturkampf, com a expulsão dos jesuítas lá na Alemanha, em 1871, 72, então o Rio Grande do Sul foi beneficiado com a vinda dos jesuítas que foram expulsos da Alemanha, então vieram para o Sul, né? E foram, para os jesuítas, bem preparados, e muitos deles eram padres seculares antes, mas se tornaram padres jesuítas depois. Entre eles o padre João Batista Royce, ele foi um deles, né? Mas assim, dezenas de outros. E vieram, claro, tinha essa preparação para administrar paróquias, boa parte deles. Entre eles era também o padre Carlos Blés, que foi também pároco lá em Caí. Ele foi realmente um homem que depois também se tornou superior da missão. Foi um homem assim, muito aberto e via a necessidade desta formação dos seminaristas. E depois o próprio padre Amstad e a Sociedade União Popular, teve também a fundação do Hospital Sagrada Família, em 1917, uma atuação também dos padres, prestando esse atendimento na área de saúde. Sim, foram os padres jesuítas que também pediram então, para que as irmãs de Santa Catarina pudessem trabalhar na escola paroquial em Caí. E elas não vieram a Caí em 1903, em cima de uma carroça, com todos os pertences, puxaram por 4 cavalos, e foi uma recepção muito solene lá em Caí, quando chegaram as irmãs, assim, nós chamamos de irmãs catarinas, para assumir então, o trabalho educacional, isto é, a formação das crianças, das meninas,
em Caí, porque para os meninos tinha então os jesuítas que davam. Então foi essa parte da formação. Até que depois então os jesuítas viram a necessidade de abrir um asilo para idosos. Isso então levou anos e anos, mas foi aberto e confiado também à direção das irmãs Catarinas, para cuidar então desse serviço aos idosos. E depois também o próprio Hospital Sagrada Família, confiado então às irmãs Catarinas, que é administrado durante, e anos estão administrando, né? Estão lá em Caí hoje. Né? O legado depois e o porquê, porque depois houve um período também da saída, né? Então, se o senhor pudesse contar até que período dos jesuítas ali, né? De Caí? Uhum. Bom, o trabalho dos jesuítas, claro, se desenvolveu no decorrer de décadas. E sucessão de muitos desses padres, uns trabalharam menos anos, outros mais, algum outro até mais de 10 anos como pároco, e alguns outros sim, tinham deixado até bastantes dívidas, e outros tiveram que trabalhar anos a fio até poder pagar então essas dívidas por causa de construção da igreja. E essa construção, depois do decorrer dos anos, foi necessário ampliar. De fato, foi ampliar. E isso tudo significou muitas campanhas e de festas populares e assim por diante, para poder ter o dinheiro necessário, suficiente para poder desenvolver essas obras. A construção da casa paroquial também foi um outro passo. No começo, os jesuítas moravam numa casa que era dos jesuítas. Mas depois viram, não, isso aqui, agora temos que ter uma casa que seja da paróquia mesmo, né? Significou também tudo investimento. Por isso, então, essas constantes festas, campanhas, festa do padroeiro, depois a festa Nossa Senhora dos Navegantes, que também no decorrer dos anos foi aberto, eu acho que continua hoje, né? E então viram a Nossa Senhora dos Navegantes em fevereiro, então essa também teve uma importância muito grande e uma acolhida muito grande por parte da população católica lá de Caí. Então a imagem que também vinha sendo trazida desde Montenegro até São Sebastião do Caí, com dezenas de embarcações que acompanhavam então, essa procissão, isso sempre em fevereiro. E nessas festas de São Sebastião, que é dia 20 de janeiro, normalmente sempre, se realizava então, um domingo próximo, antes ou depois dessa festa de São Sebastião. Alguma que outra vez não foi possível realizar por causa da guerra, por exemplo, né? A guerra mundial, né? E então recursos eram muito poucos, etc. Né? Mas, de qualquer forma, essas festas sempre eram preparadas por meio de um tríduo de pregações, tríduo de orações, missões populares e assim por diante, para poder tirar mais proveito da festa. Sempre tinha um festeiro, alguém encarregado para poder organizar a festa São Sebastião. Pois então a recepção de alguma autoridade, às vezes vinha então o bispo, por exemplo, também para presidir a festa do padroeiro. E o padroeiro era a estátua que veio desde Porto Alegre, quando chegou lá também com uma festa solene para poder acolher esta estátua na comunidade. Foi um passo muito importante. Não, temos que ter uma imagem, né, do padroeiro. E então com cantos, com discursos, com a banda musical e assim por diante. Tudo isso para a alegria do povo e ao mesmo tempo saudação à imagem do santo. Né? Então essas festas e procissões sempre fizeram grande parte da vida de fé da comunidade católica de São Sebastião. A própria construção da igreja também foi toda, e também não foi logo que foi concluída, né? Não, isso levou anos. Esse projeto de construção da igreja foi do padre Carlos Teschauer. Em 1890 fez esse projeto e ficou muito bonito e tal, né? Mas foi obra desse padre Carlos Teschauer, para ter então... Que veio de Montenegro, ficou no Caí. Sim. E depois, então, essa parte que hoje está mais assim aberta no meio, isso já foi uma obra posterior, não era do início. Porque viram que a igreja era muito pequena para acolher o número grande de pessoas, de fiéis que vinham às celebrações. Por isso, então, foi feita essa ampliação da igreja, na parte central da igreja, né? Então, essa é uma obra nesse sentido, significou também, claro, muito dinheiro para poder construir isso. E embaixo da igreja existe o salão. Quem olha lá não vê, mas de fato funciona o salão paroquial, está debaixo da igreja. Né?
Você já observou isso, mas é nesse sentido muito prático, que eles não precisa estar, não foi necessário construir um outro prédio para ter o salão paroquial, não? Já está debaixo do próprio prédio da igreja. E um irmão, Egloff, foi marceneiro. Ele trabalhou meses e meses a fio para colocar toda a parte de madeiramento. Então, era púlpito, era a mesa da Sagrada Comunhão, era o altar, janelas e portas. Então, ele trabalhou, fez todo esse trabalho e era um marceneiro muito competente, como teve outros irmãos jesuítas que empreenderam esses trabalhos, né, de ornamentação das igrejas. O irmão Egloff fazia boa parte desse trabalho também, né, na parte de marcenaria, carpintaria. Sim, exato. Um outro irmão que, aliás, de professor, sim, já lembramos, o irmão Lerken, então era organista e professor. Então, muitas dessas celebrações festivas então, ficava a cargo dos irmãos. Organizações festivas, né, de ter um coral, alguém que toca harmônica, anima, então a celebração era por parte dos irmãos que eram encarregados. Padre Inácio, encaminhando para a parte assim final da nossa entrevista, o senhor pudesse destacar, passado esse tempo da atuação dos jesuítas, que até como, né, capelães do hospital foi até pouco tempo, depois na paróquia um bom período também, com os seminários também ali na região, sobre esse legado deixado ali na parte de religião, da educação, da saúde. É um trabalho que a presença dos jesuítas em São Sebastião do Caí se estendeu até o ano de 1953, se não me falha a memória. Durante esse período, os padres, sim, eles trabalharam, assumindo então os trabalhos no decorrer até 1953, quando foi entregue ao clero secular. O arcebispo Dom Vicente Scherer agradeceu muito o trabalho que os jesuítas desenvolveram, lembrando exatamente essa parte da formação das famílias cristãs, a catequese, a instrução, o apostolado da oração, as congregações marianas, a ação católica e vários desses outros trabalhos, né, de formação cristã e, ao mesmo tempo, a formação social, educacional, de apaziguamento. Por exemplo, tinha a Revolução Farroupilha, aliás, queria lembrar, não a Revolução, mas a Revolução Federalista, na década de 1893 até 1895, que também significou uma pena, um sofrimento muito grande para as famílias de São Sebastião do Caí, como outras paróquias, mas foi um trabalho que não, gente, não há de agora pegar em armas, vamos procurar pacificar, acompanhar as pessoas para haver reconciliação. Inclusive, no tempo dessa Revolução Federalista, muitos colonos não iam mais para a missa, por quê? Como moravam longe, eram 2, 3 horas a cavalo, não, porque se iam lá a cavalo, chegavam na igreja, podia ser roubada pelos federalistas, né? Então, isso não, então assim, muitos de fato perderam os cavalos dessa forma, né? Então, o pessoal ficou com receio, muitos deixaram de ir, mas depois, claro, voltaram à prática, sempre continuaram com isso. Mas um outro legado foi, a menos que eu diria, foi exatamente essa parte, né, de ajudar na formação dos seminaristas, na formação do povo para terem educação cristã, católica e muito sólida, e graças a Deus que transformou muitas dessas populações naquilo que estão hoje, né? É porque o Pareci e outros colégios da Companhia de Jesus fizeram a diferença na... Aliás, um outro trabalho que o padre Luiz Miller, conhecido como Milão, ele morreu em 1965, quando eu estive em Pareci, Milão, o enterro foi lá. Ele fez um trabalho também nessa parte da formação dos operários. Vários padres tinham trabalhado nisso, na formação, então, nos sindicatos, cooperativas, e fizeram vários desses trabalhos em favor da população. Como eles não ligavam, agora tem que assumir o trabalho também com os operários. Ação católica presente nesses lugares. Vários padres, o padre Fernando Miller, o padre Afonso Knecht, foram desses que trabalharam muito nessa parte, né? Quiser, como diz gente, vamos
continuar com isso. E esses círculos, de fato, funcionaram anos e anos a fio. Obrigado, Padre Inácio, por ter novamente aí compartilhado conosco essas histórias, o seu trabalho de pesquisa, e especialmente nesse episódio de hoje, nessa entrevista sobre São Sebastião do Caí, sobre a paróquia São Sebastião. Então, obrigado também a todos vocês que nos acompanham aqui no Unzere Família, na Vale TV. Continuem nos acompanhando nos próximos episódios.